Hoje a gente vai falar sobre um importante fato histórico que virou filme e que a gente precisa conhecer. A gente vai falar sobre legalidade. Fernando Alves Pinto. Acertei. Não vou errar, porque eu tô errando muito nome aqui, eu não posso errar. Fernando, que prazer estar com você aqui. Eu já vi alguns filmes com você, eu lembro de você fez Dois Coelhos, né? Dois Coelhos. Então, cara, eu lembro que ficou muito na minha cabeça aquele filme na época. E agora você vem com legalidade e novamente você traz aí mais um personagem. Não vou dizer que é um personagem intenso, mas é interessante como você mantém essa coisa mais pacato e ao mesmo tempo consegue ser tão incisivo em cima das... Esse personagem consegue ser tão incisivo em cima das pessoas. Como é que foi essa construção? Como é que, na verdade, vamos começar pelo princípio. Como é que foi esse convite para você participar desse filme? E como é que foi esse processo de produção e de criação desse personagem? Que legal. O Luiz Carlos é um personagem... Esse personagem é muito importante, né? Esse personagem. Ele não é um personagem... É num filme que tu conta uma história que aconteceu na Brizola e tal. Esse movimento da legalidade que foi muito importante para o Brasil inteiro, para o país inteiro, e que eu não conhecia. E o Luiz Carlos ele não é um personagem que nem o Brizola, que é o personagem que aconteceu, que todo mundo, que a gente conhecia. Mas o Luiz Carlos ele é um personagem fictício porque ele é a mistura de alguns personagens, de alguns antropólogos e pensadores que existiram nesse evento. Então ele é muito interessante porque ele é fictício, ele é uma junção dessas figuras que atuaram nesse. E aí ficou ainda mais forte ainda, porque o Darcy Ribeiro, é inspirado no Darcy Ribeiro, a função dele, né? Eu não fiquei imitando o Darcy Ribeiro, né? Imitar o Darcy Ribeiro ia ser muito engraçado também, mas eu não fiz isso. Mas o que é mais legal é que essa história eu não conhecia. Para mim, o Brizola era um gaúcho maluco que resolveu ser governador do Rio de Janeiro e que tinha uma filha que era Neuzinha Brizola e cantava Mentura, né? Era só um maluco, né? E aí, de repente, eu fui conhecer, por causa do filme, eu fui conhecer esse figura que ele era impressionante, hoje em dia a gente acha que político é corrupto. E o Brizola ele não assim, falar que ele era um político é até quase um xingamento perto do que ele era, porque ele era um administrador público do jeito que um administrador público que deve ser. Ele era gente, assim que alguém que gerencia uma população deve ser. Ele era impressionante, ele era muito legal. É como fazer ele lutava pelo desenvolvimento da humanidade. Ele era um humanista, não era um trabalhista, ele era um comunista, ele era um humanista, que a gente não... Engraçado, não se vê mais uma pessoa que tem o Brizola. E o que é mais interessante é que essa história eu não conhecia, como 90% do país não conhecia, 99% do país. Essa história da legalidade, os gaúchos conhecem. E nem todos, assim, 50% dos gaúchos conhecem, os mais velhos talvez saibam dessa história da legalidade. O resto do país não sabe. Porque teve uma ditadura logo em seguida, e que foi ótima para evitar que as pessoas soubessem da história, né? Que nem infelizmente essa pessoa que está liderando o país, ele lidera um remanejamento no orçamento do país, tirando tudo da educação. É ótimo para o pessoal não ser educado. É bom que eles sejam educados, que o quanto merecem, o quanto merece meritocracia, né? O quanto merece, o quanto eles
ganham dinheiro, eles podem ser educados. Então, quanto menos forem educados, melhor, mais fáceis de serem manipulados, né? E assim, é interessante você falar isso, porque na verdade foi a conversa que eu tive aqui com o Zé, que a gente falou um pouco sobre isso. Eu também, eu sou de São Paulo, e eu não conhecia esse episódio, né, da legalidade. Vendo o filme, logo em seguida eu fui ler a respeito do Brizola. Eu também não fazia ideia da figura que o Brizola representou. Quando eu comecei a ler a história, eu falei, gente, esse homem fez tudo isso, não é possível. Porque a forma como a gente não tem a questão só da educação, mas também é como se fosse uma necessidade de apagamento da memória como um todo, né? E tem aquela frase famosíssima, né, do George Orwell, né, que ele fala naquilo, a história é escrita pelos vencedores, né, no final das contas. E a gente está sentindo isso, a gente sente isso no dia a dia, e a gente está num momento agora também que o nosso, né, o presidente, ele fala que nós precisamos fazer mais filmes sobre os nossos heróis nacionais. E aqui a gente tem um filme sobre um grande herói nacional. Como é que você se sente fazendo parte de uma história dessa e a importância dessa história para o Brasil de hoje? Pois é. Eu fico muito feliz de fazer essa história, de fazer parte de contar essa história. E porque o Zaca, o diretor, ele conta essa história de uma forma deliciosa, de uma forma assim, ele conta muito bem a história. Inclusive o Zaca, ele falando, ele parece, sei lá, o Fidel Castro, que fala 3 horas e todo mundo fica olhando assim, querendo. O Zaca é um retórico, ele é um retórico melhor. Né, porque a gente fala que alguém é retórico, quer dizer que ele fala demais. Não, o Zaca fala, ele fala bem, ele dá um discurso, eu fico escutando ele 40 minutos, se precisar. Ele fala muito bem, ele é professor de história. Então ele conta essa história, no filme ele conta essa história muito bem, e que é muito importante para a gente saber o que aconteceu para não repetir os erros, né? O jeito que ele fala do Jango Goulart, é muito esclarecedor. O Jango Goulart, ele estava visitando a China e aí eles diziam, não, ele é comunista, e como se ele fosse comunista fosse uma coisa negativa. Ele é comunista como se fosse um xingamento, e era assim que os fake news daquela época já funcionavam. Imagina hoje em dia. Então, e o que é muito, a história, a gente vê essa história contada que isso aconteceu, é como um remédio para a gente não repetir os erros. Enfim, é imprescindível na história. Bom, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a produção do filme em si. Tá. A gente vai, é uma edição, essa edição, na verdade, de Gramado está bem política, na verdade. Ela está se mostrando de uma forma muito política. A gente teve uma abertura que trouxe 2 filmes que falam... um fala sobre memória, resgate da cultura, o outro fala sobre questão de políticas sociais, e aqui a gente de novo está falando sobre história do Brasil. A gente está trazendo, acho que mostra bem a importância, né, da cultura e do cinema nacional em resgatar isso. Está sendo incrível, assim, acho que uma experiência maravilhosa. Mas, assim, a gente já falou bastante, vamos conversar um pouquinho. Eu queria saber um pouco como é que foi para você o trabalho no filme em si. Você trabalhou com a Cleo, trabalhou com o João. Como é que foi com o José? Eu fico trocando José e João, não sei porque. Desculpa, gente, eu vou tentar, porque aqui não tem corte, então eu vou ter que ir direto. Mas como é que foi esse trabalho? Porque, afinal de contas, é vendido como se fosse um triângulo amoroso, e que é um triângulo que meio que não só se vê mais no final, se montando. Mas como é que foi esse trabalho? Especialmente porque são personagens, como você mesmo colocou, não são personagens fictícios dentro de uma história real, né? Como é que foi esse trabalho, essa junção e o trabalho em si de produção? Foi muito gostoso, porque a gente fazer cinema com calma é imprescindível. Tudo bem, ia ser legal se a gente tivesse tido 3 meses de produção, a gente pudesse ficar ensaiando durante 3 meses, ia ser maravilhoso, que nem uma peça de teatro. Mas a gente teve calma, a gente ficou um mês se encontrando, fazendo ensaios, eu, a Cleo e o Maninho. E o Maninho é meu irmão, o Maninho é meu irmão pro resto da vida, inclusive o apelido dele é Maninho, então ele é meu mano pro resto da vida, né? E a gente ficou ensaiando e se conhecendo. E o Zeca me deu 4, 5 livros para ler, eu só li um. Ok. Eu tô com os outros 4 livros na minha prateleira, assim, esperando. Acontece, não tem problema. Tá perdoado.
Mas o que é muito bom com o Zé é que a gente conversou muito, a gente falou muito, não só sobre cena, mas sobre política, sobre humanismo, sobre as ideias, sobre as intenções, enfim, a gente foi muito bom e vim para o Sul, vim para o Rio Grande do Sul para trabalhar uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Meu segundo longa-metragem, meu primeiro era paulistano absoluto, né, terra estrangeira. Eu estava morando fora, voltei para São Paulo com uma terra estrangeira, me mergulhei ali. E aí meu segundo foi um gaúcho, foi a Ilha das Missões, que eu vim para o Rio Grande do Sul. Eu vim para o Rio Grande do Sul e virei gaúcho. Inclusive, né, não querendo pular, mas pareceu ter sido um trabalho bem intenso também que você fez. No Anaí? Uhum. Ah, foi. Eu vim pra cá e fiquei na campanha. Fiquei lá aprendendo a fazer coisa com couro. Imagino que divertido ter sido. Montar o chimarrão. Tem gente que monta o chimarrão de um jeito, tem gente que monta o chimarrão de outro. Eu aprendi essas coisas assim. Levei minha mateira para São Paulo. Então, no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tomava chimarrão também. Mas, então, pro Legalidade vir para cá filmar também foi, enfim, é uma das coisas mais legais que tem que fazer cinema. A gente muda de quase que nem cobra que muda muda de pele, troca de pele. Troca de pele, a gente vira uma outra pessoa, assim. É uma das coisas mais legais que tem. Voltar a ser um gaúcho antropólogo do mundo, Guarani, foi tão bom. Eu já queria aprender a falar Guarani, né? E aí pro filme eu aprendi a falar um pouquinho de Guarani, já esqueci, infelizmente, mas eu vou voltar a ele. Não, poxa. É importante. É importante. É tão importante, é muito mais importante do que a gente se dá conta, né? Hoje em dia, agora, a cultura indígena está reaparecendo um pouco. Essa Sônia Guajajara. Ela fala, a voz dela é tão importante para saber, é um pedaço que a gente não sabe. De repente, gente, eu tenho mais um braço, né? A Sônia Guajajara. E tem uma peça que chama Macunaíma, que foi feita, que está passando em São Paulo agora, deve viajar bastante. Tem uma versão meio musical, com bastante coisa, assim. É linda, e tem uma das personagens que só fala Guajajara. E ela só fala Guajajara e ela canta tão bonito. Ela canta canções guajajaras, indígenas, e que é tão assim, ela fazendo aquilo, ela mostra o quanto faz parte da gente, da nossa cultura, e a gente não se dá conta. Então, os Luiz Carlos ser muito próximo dos Guaranis, para mim foi muito importante também, um renascimento de que a cultura indígena que está sendo assassinada desde 1500, enfim, mas colocar ela, retomar a importância dela, umas coisas tão importantes, fiquei tão feliz de poder participar disso. Enfim. Muito bem. Eu queria só, para concluir, né, falar um pouquinho como é que foi também trabalhar com o Leonardo Machado, né? Como é que foi o trabalho? Afinal de contas, ele, né, nos deixou ano passado e esse acredito que seja o último trabalho que ele tenha feito. E, assim, ele faz, né, o Brizola, que é essencialmente uma figura que agora, né, a gente espera que o Brasil entenda que ele também faz parte dessas figuras realmente míticas que a gente precisa conhecer e precisa, enfim, falar. A gente precisa ter no nosso... Como é que foi trabalhar com ele? Como é que foi... como era o trabalho dele? Como é que você via isso? O Léo, eu conheci o Léo, a gente fez um longa há muito tempo atrás, que nem ficou pronto esse longa, que aliás eu vou tentar ir atrás do diretor Bruno. Gente, porque todo Bruno para tudo pela metade, né? Eu sou Bruno, eu paro tudo pela metade. Ele não terminou esse filme, mas foi quando eu conheci o Léo, chama Carnaval. O Léo,
que ele era casado, namorado da Cléo de Paris, que agora virou paulista, mas os dois gaúchos. E a gente foi para um sítio perto do Rio de Janeiro, era um filme chamado Carnaval, que nunca ficou pronto. Mas eu conheci ele ontem. A Anne, a mulher do Léo, me disse que foi o primeiro longa do Léo e o último. Eu me senti tão honrado. E o Léo era meu amigo do coração, assim, uma pessoa tão querida. E uma coisa que é engraçada é que ele fez quase tanto cinema quanto eu, assim, ele tem, não sei, muitos longas, dezenas de longas. Só que o que é engraçado esse negócio do Rio Grande do Sul, que tem uma produção cinematográfica tão grande que o resto do país pouco vê. O resto do país não vê, não sabe. Eu já trabalhei com diretores gaúchos que têm 5, 6, 7, 8 longas metragens que eu nunca tinha ouvido falar. Porque o resto do país, eu não sei, tem o separatismo gaúcho. É interessante de um certo forma, só que evita que a gente veja os filmes deles, caramba. De certa forma. Então o Léo tinha uma carreira cinematográfica enorme, e aí, só que eu achava que eu tinha como eu tenho uma carreira cinematográfica relativamente grande, eu me lembro de olhar o Brizola do Léo e ficar meio assim, tipo, quase chegando, Léo, de dar uns conselhos para o Léo. E eu acho que eu nunca falei nada com ele, crítica ou achando que eu podia ajudar. Acho que eu não fiz, graças a Deus, ainda bem que eu não fiz. Porque quando eu vendo o filme, eu vi poucos filmes do Léo. Ele tem tantos filmes, eu vi uns três filmes dele. Eu acho que esse é o melhor filme dele. Ele tá no Brizola. Gente, ele tá muito bem no filme. Ele já foi premiado, mas ele tá muito bem. Ele tá o Brizola que eu conhecia, assim, quer dizer, que eu achava que eu conhecia, que eu conheci mais agora. Ele tá impressionante. Enfim, o Léo era não sei, nem todo mundo conhece. Os não gaúchos não conhecem tanto o Léo. Eu fiquei morrendo de vontade, ontem na homenagem que eu fiz para ele, fiquei morrendo de vontade de ver todos os filmes dele, que são muitos. Eu vi poucos, mas eu fiquei com vontade de ver todos eles. O Léo era um amigo, assim, tão querido. Enfim, foi muito... durante o filme ontem eu vi... tem uma cena que só tá nós dois, assim, eu fiquei assistindo, assim, falei, putz, que bom que eu fiz uma cena decente com o Léo. Enfim, foi uma alegria poder trabalhar com ele. Eu fiquei na homenagem e no filme, eu fiquei ontem, assim, limpando os meus olhos, assim, o tempo inteiro. Léo Machado, amigão. Muito bem. Fernando, obrigado, viu? Parabéns pelo filme. Eu vou pedir para você convidar o pessoal para vir assistir o filme. É dia 12 de setembro, né? Que estreia. Sim. Né? Então, por favor, convide a nossa audiência. Então, dia 12 de setembro vai entrar em cartaz o Legalidade, que é um filme muito importante e é uma delícia de ver. E eu espero que esse filme também, como para mim, ele acende o apetite de saber mais da história do nosso país, da nossa história, saber mais do Léo, saber mais do Brizola, saber mais do Legalidade, que foi um evento extremamente importante que a gente não soube, que a ditadura providenciou que a gente soubesse. Quanto menos a gente soubesse, melhor. Esse presidente agora assim está cortando o capital, o dinheiro da educação, porque a gente não precisa saber nada, a gente só precisa servir. Então, eu espero que esse filme seja tão importante para mim como um estímulo para a gente saber cada vez mais da nossa história, para se fortalecer. E é uma delícia, que é uma delícia de ver. Enfim, dia 12 de setembro, o cinema Legalidade. É isso aí, gente. Bom, essa aqui é mais uma entrevista que a gente encerra agora. A gente vai estar aqui até o dia 24, acompanhando todos os filmes, conversando com os atores, diretores, produção. Então fica com a gente. Encerro aqui mais uma conversa com Fernando Alves Pinto.
né? Porque eu não posso mais errar nomes, porque eu já errei muito nome hoje. Não, hoje não, já desde que eu cheguei aqui. Então, finalizo aqui a 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado e até a próxima, gente. Obrigado.